Fala pessoal, tudo bem com todas e todos? Estou aqui para gravar uma segundinha de algo que eu venho pensando muito, que é a pós-verdade. Você já provavelmente ouviu falar nesse termo, né? Essa palavra pós-verdade foi eleita pela Universidade de Oxford. Todo ano eles elegem uma palavra que representa bem aquele ano. E ela foi eleita a palavra de 2016. Isso porque é um termo usado com muita frequência, assim, bem comum, para ajudar a definir e contextualizar nosso atual momento político e histórico. E você vai entender por quê. Olha só, pós-verdade é uma palavra que traz esse significado de que o fato objetivo, aquilo que é verdade, tem uma importância secundária na hora de moldar a opinião pública, diante das crenças e das emoções das pessoas. Ou seja, em outras palavras, quando eu me deparo com uma informação, seja ela uma notícia, uma entrevista, um furo, um vídeo, enfim, uma corrente de WhatsApp, pouco vai importar para mim se aquela informação é uma verdade, se trata de um fato. O mais importante é se aquilo vai de encontro às minhas crenças ou não. Eu já tenho uma opinião, eu já tenho uma crença pré-concebida e ela é imutável. Eu não estou nem aí se existe um fato mesmo que desconstruiria essa opinião ou não. Para mim isso é pouco relevante. Se essa informação vem para corroborar aquilo que eu acredito, então aquilo é uma verdade. As fontes são confiáveis, né? Quem trouxe tem credibilidade. Por outro lado, se aquilo vai contrário à minha visão pré-estabelecida, então aquilo não presta, é fake, quem está compartilhando é mau caráter e eu não tenho o menor problema em descartar aquilo. E não é difícil de ver que é assim que as coisas vêm funcionando atualmente, né? Se a gente juntar isso, a velocidade e o volume de informações que a gente recebe, que a gente é esmagado diariamente, o que nos estimula a escolher rapidamente qual informação a gente quer e descartar rapidamente, né, aquilo que a gente não gosta, sem tempo de processar, de racionalizar aquilo, de verificar, né, de questionar, enfim. Dessas bolhas sociais que eu já falei, depois eu vou falar de novo, que cada vez se intensifica mais e nos isola. Das próprias redes sociais que são desenvolvidas, né, primeiramente para o entretenimento e não exatamente para a fertilização de ideias, enfim, para um debate construtivo, para o paradoxo que é a proteção física que a internet nos oferece, ao mesmo tempo que ela nos expõe de uma maneira descomunal aos nossos amigos, família e contatos que são importantes para nós. E por aí vai. Todas essas coisas, junto com a pós-verdade, se retroalimentam. E eu acho que elas explicam um pouquinho do caos que a gente tem vivido aí nos últimos anos com relação à política, internet, enfim. Eu sempre fui muito idealista com relação à internet, não à toa eu venho me esforçando para construir espaço para, quem sabe, um dia poder fazer diferença mesmo através da tecnologia. Eu acredito de verdade que sem acesso não existe progresso e eu acho que essa revolução do universo online poderia, pela primeira vez, quem sabe, oferecer um acesso universal e realmente aberto e democrático às informações. Eu sempre acreditei nisso como um marco mesmo na história da humanidade, sabe? Como a descoberta do fogo ou a Revolução Industrial. No entanto, parece que com essas mudanças, né, a gente está vivendo alguns efeitos colaterais fortíssimos e eu me pergunto até se alguns não são irreversíveis mesmo, sabe? Eu vejo que a gente ainda está aprendendo a se relacionar com tudo isso. São mudanças muito rápidas e enquanto a gente está aprendendo, a coisa continua mudando de um jeito que é difícil mesmo de processar tudo. Termos como pós-verdade, né, nos ajudam a entender melhor como que a gente, enquanto sistema, está se relacionando com a tecnologia, como a gente se comporta e se adapta ao novo mundo. Contudo, e esse é o motivo do meu vídeo hoje, eu acredito que para a gente assimilar e conquistar mais autonomia diante de tudo isso que está acontecendo, para a partir disso construir relações, interações mais férteis e saudáveis, é muito necessário também que a gente consiga olhar para a dimensão do eu, como eu, sabe, na minha subjetividade, na minha condição de indivíduo, tenho interagido com todas essas possibilidades e o que eu sinto, sabe, no meu profundo, ali naquele mais visceral diante de tudo isso. E a partir dessa clareza, do sentimento, da necessidade, eu acredito que a gente possa tomar decisões
mais autônomas e assertivas. Eu quero compartilhar com você uma experiência recente que eu tive e que me trouxe essa compreensão. Na disputa do segundo turno do meu estado aqui, Minas Gerais, eu me deparei no Twitter com o que seria o plano de governo do candidato que eu não gosto, que eu não tenho afeição nenhuma. Ou seja, eu já tenho a crença que ele não vai fazer um bom trabalho, que ele é enganador, enfim, que ele se passa por um político diferente, mas que é mais do mesmo. Já tem tudo isso internalizado e também já carrego comigo sentimentos de medo, de raiva, uma certa repulsa. Beleza, isso é meu. Nesse papel que eu encontrei no Twitter, havia algumas propostas que eu considero assim bem desumanas e que eu acho que a maioria das pessoas não iria gostar também. E aí, instantaneamente, aquilo se tornou munição para mim. É isso que eu vejo agora, quando eu tento olhar para trás e tentar desvendar o meu mundo interno ali naquele momento. Eu percebi que eu poderia desmascará-lo, sabe? Tudo que eu já tinha de pressentimento em relação a ele, agora finalmente havia se comprovado como verdade e eu poderia espalhar aquilo aos quatro cantos. Eu compartilhei primeiro em um grupo de amigos e aí me perguntaram como que a gente pode garantir que esse material aqui é verdadeiro e foi realmente produzido pelo candidato e a equipe dele. E aí prontamente eu me peguei respondendo, não é possível que alguém ia construir todo um plano de governo 30 páginas subdivididas, enumeradas com índice, com número de CNPJ, com rodapés, tudo sim. E ainda utilizando a identidade visual daquele candidato. Convenhamos, né? Tudo tem sido possível ultimamente. Acontece que na hora eu consegui ter a clareza de perceber o que se estava passando dentro de mim. Eu estava incrivelmente resistente de procurar saber se aquilo era realmente vindo do candidato ou não. Não me interessava saber aquilo, sabe? Era um incômodo ter que descobrir isso. E isso é o quê? A pós-verdade agindo em mim. Mesmo eu já sabendo desse conceito de pós-verdade, tendo estudado, mesmo eu estando em contato com ele o tempo todo, né, a partir da interação com as outras pessoas, aquilo ainda exerceu uma força enorme sobre mim. Naquele momento, fortalecer e impor a minha crença era mais importante do que saber se aquilo era fake ou não. Com isso percebido na hora, eu fiz algo que é inusitado para mim. Fui procurar saber, né, se aquilo vinha mesmo dele. Fiquei 1 hora pesquisando e olha, gente, quando nos dias de hoje a gente vai ter tempo de pesquisar 1 hora para descobrir a veracidade de uma informação? Nessa 1 hora, quantas milhares de informações eu já não tive contato, né? Assim, nas mais diversas redes, enfim. E aí eu escolhi uma ali, pensei uma para poder verificar. Então, percebe como que é um exercício difícil? Nessa verificação eu descobri que o programa de governo dele no site do TSE era outro, que aquilo não estava no site dele. Comecei a questionar e acabei chegando na fonte do arquivo. E a fonte era realmente o site do candidato. Então eu descobri que ele tinha retirado do ar, porque foi realmente muito impopular, né, aquelas propostas. Só que ainda o material estava hospedado no site dele, eu consegui descobrir isso. Atualmente, né, só por curiosidade, esse mesmo candidato, né, está dizendo que está sendo vítima de fake news de pessoas que estão atribuindo essas propostas a ele. Propostas que inicialmente ele trouxe. E aí eu vejo as pessoas compartilhando, defendendo ele, outras pessoas continuam atacando, né, e atribuindo aquilo a ele, e o que fica no meio disso tudo, dessa guerra, é o quê? É a pós-verdade agindo sobre cada um. Então, eu ter passado por isso foi um divisor de águas, né? Eu me sinto mais confiante, mais seguro para buscar informação, para construir as minhas crenças e desconstruí-las, enfim. Né? Me sinto mais livre, essa é a palavra, eu me sinto mais livre, eu não me sinto mais tão preso em campos ideológicos. E isso para mim foi muito bom, sabe? Eu acho que é um avanço mesmo. Eu sei, né, como eu falei, isso é muito novo, essa relação com a internet, informação, tecnologia, e eu sei, e tomara que venham muitos insights ainda desse tipo, para cada vez mais eu conseguir refinar a minha forma de me relacionar com a internet e com as pessoas nela. E é por isso que eu estou aqui para te trazer esse convite também, para te perguntar
como que você se relaciona com a pós-verdade? Você já pensou sobre isso? Já pensou nas influências que você tem, né? Já pensou a respeito das suas crenças? Já questionou? Como que é isso para você? Tem alguma história a respeito? Alguma coisa parecida com a minha ou completamente diferente? Comenta aí. Vamos fazer um diálogo a respeito disso. Eu vejo que isso assim, é um valor fundamental e que vai além dessa grave crise representativa, política e humanitária que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que a gente vai precisar desenvolver essas habilidades, independente dos resultados que a gente obtiver. Talvez para essa eleição seja tarde demais, mas a gente já precisa conversar sobre isso. Eu acho que não tem outra maneira de combater fake news, de combater esses robôs, algoritmos, se a gente não perceber como que o nosso eu se relaciona profundamente a nível de sentimentos com isso tudo. Senão, o que adianta uma agência de checagem, por exemplo, uma agência de checagem de fatos? O que adianta o TSE desmentir um fato? Ou, enfim, quem quer que seja, o que adianta Jesus voltar para me falar alguma coisa se o que vale para mim é pós-verdade, se o que vale para mim é minha crença, é o que eu já estabeleci antes daquilo chegar? Então sim, eu acredito que novas coisas vão surgir para ajudar a gente no combate a essas coisas, mas tudo vai passar, na verdade, pelo nosso eu. Então esse é o convite que eu queria fazer, espero que tenha sido útil de alguma forma. Se você achou, né, esse assunto relevante, divulga também, compartilha, para a gente começar, quem sabe, construir esse ambiente aí mais saudável, como eu falei. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e um grande abraço.